certa. Tem tudo certo. Num jogo de futebol, não tem o tempo lá estipulado? Tudo tem limite. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre limites que a gente precisa ter. Presta atenção. A gente precisa de alguns limites para a gente ser uma pessoa do bem, certo? Eu vou ler para vocês um versículo que fala em Provérbios 29:15. Repete comigo, Provérbios 29, versículo 15. Eu vou ler e vocês prestem atenção no que eu vou ler. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. O que esse versículo quer dizer? Que nós, quando criança, adolescente e adulto, precisamos de limite. Vocês já viram aquela criança birrenta no mercado que se joga no chão? A vergonha que ela não tem, já não fez isso aqui. Imagina, esse versículo está falando... Esse versículo está falando que a criança precisa de limite. Não é feio uma criança fazendo birra no mercado? Imagina a vergonha da mãe da criança se jogando no chão, porque a mãe não quer comprar o que ela quer. Então, no shopping. Então aqui está falando do quê? A disciplina, o senhor está falando que é bom para nós precisamos ter limites. Não está falando para a mãe espancar a gente, está falando para ela disciplinar. Disciplinar é a gente ter limites, ter regra. É a mãe falar, impor certos limites e a gente obedecer. E se não obedecer, o que a gente merece? Vara, castigo, o que a mãe colocar lá para vocês. Mas aqui a Bíblia está falando que a gente tem que ter disciplina. Disciplina é bom para todo mundo. No trabalho vocês vão precisar ter disciplina com horário, com o que vocês precisam entregar no trabalho. Tudo na nossa vida, na escola. Se faltar um monte na escola, repete. Se não estudar, repete. Então, tudo tem limite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre limites. Se não fazer nada na escola, repete. E tá certo, tá errado? Vocês acham que tá errado isso? Tá certíssimo. Então a gente vai aprender um pouco sobre a questão dos limites que a gente precisa ter. E ter limites é algo saudável, não é algo ruim. Ah, tia, mas ter limite é um monte de... Para, deixa ela quieta. Ter limites não é... não pode fazer nada, não, é ser saudável. Uma escola precisa de regras. Aqui a gente tem regras, em casa a gente tem regras. Talvez a regra que o amiguinho tem do lado não é a mesma que você tem na sua casa. Talvez a mãe do amiguinho deixe ele fazer uma coisa que a sua mãe não deixa. Cada um tem uma regra dentro de casa. Mas a gente precisa ter disciplina. E isso é bom, isso é saudável. Por isso que a tia vai passar para vocês alguns pontos que a tia reparou que a gente precisa melhorar aqui, certo? Ah, sim! Exato. Então hoje já corrigiu o Cris. O que você falou, Cris? Que o Cris tem muito costume de falar, não sei o que é viado, bem que viado. É uma gíria que às vezes dele tem costume, não é na maldade de chamar o outro disso. De palavrão. Todo domingo de manhã, até a hora da gente ir embora, se eu fizer um livro do tanto de palavrão que eu ouço, que acho que fica maior do que essa caixa aqui de páginas, de domingo. Toda hora tem uma criança xingando outra, toda hora tem uma criança falando palavrão. A gente precisa começar a cortar isso. Ah, tia, mas em casa minha mãe fala mais do que eu. Deixa ela falar, deixa ela ser errada. E os negócios de briga também. Calma que eu vou chegar lá, calma lá. Tem vários pontinhos pra hoje. Já tá só vocês sabem, né? Do que eu vou chamar a atenção. Então, presta aqui, ele falou de briga. Então, a questão da gente usar as nossas palavras, a gente tem que usar as nossas palavras pro bem do outro. Ah, mas ele me provocou, ele me bateu, tia. Olha o tanto lugar que tem que você chegar a falar. Não precisa revidar, não precisa xingar. É feio. A partir do momento que você revida algo que alguém fez pra você, você está baixando o mesmo nível que ele. Está sendo uma pessoa baixa. Sem educação, sem respeito. Falando nisso, eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Calma lá. Eu vou chamar. Calma lá, eu vou chamar. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver com o que eu vou começar. Vou começar acho que com os tijolos. Eu quero um menino para segurar. Vem aqui, o Júnior. Calma lá. Senta lá, Isa. Hã? Pode esperar com a frente só com as palavras. Vocês vão entender por que está no tijolo. E eu quero alguém aqui, pode ser a Bruna que já está aqui do meu lado. Não, presta atenção. Tá, calma lá. Não. Vamos lá que a tia vai falar aqui, ó. A tia acabou de falar que a gente tem que fazer o que com as nossas palavras?
Tomar cuidado. Ai, tia, mas é automático. Então começa a tirar isso da sua mente. Começa a falar, Senhor, limpa o meu coração. Porque imagina uma pessoa te beliscar brincando sem lá xingar o outro. Alguém esbarrar em você na rua, você já ser nervoso. Não pode isso. A gente tem... Não é pra ficar chamando a atenção do outro aqui. Cada um sabe o que faz. E a tia não tá falando isso só aqui na ONG, mas em casa, na escola. Respeitar o professor, respeitar a mãe em casa, o pai. Miguel, tira a blusa do rosto. Respeitar a forma de falar. Ah, porque retrucou. Não tem que retrucar. É autoridade, voluntário autoridade. Seu irmão mais velho é autoridade, sua mãe pai é autoridade, professor. Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira obedecer. Mesmo que... Ó, deixa eu te falar. Mesmo que você não queira obedecer, você tem que baixar sua cabeça, a autoridade na sua vida. Ah, vai reclamar? Depois você chega na pessoa, não gostou do jeito que ela falou com você, olha, depois, não nervoso na hora querendo bater. Eu não gostei da forma que você falou comigo, tá bom? Não falar mais assim, pronto. Ó, você brincou comigo, eu falei, não gosto, não brinca mais. É isso que a gente resolve, não é no soco, não é xingando, falando mais alto. É feio isso, a gente tem que ser diferente das crianças aí de fora. As pessoas têm que vir aqui na ONG e falar, nossa, essas crianças são diferentes das crianças que eu conheço. Na escola vocês têm que ser diferentes dos amiguinhos. O Ju tá segurando o tijolo aqui, eu não sei se ele vai aguentar segurar muito, né? Porque é pesado. Não, mas tipo assim, até terminar de falar. Não, é que é pesado. Aí aqui, ó, tá escrito palavras feias e desrespeitoso. Por quê? É desrespeitoso a gente ficar xingando. É desrespeitoso a gente não ter uma palavra bonita pra falar com o amigo. Do amigo chegar aqui e falar, nossa, você tá com uma roupa bonita hoje. Seu cabelo tá bonito hoje. Aí vem a criança e fala, ai, a criança chata chegou. É, vocês estão fazendo isso. Isso é muito feio. Peraí, deixa eu terminar. Isso é muito feio. Aqui nós somos uma família, certo? Então a gente tem que amar, cuidar do outro. Se o outro está falando mal, você tem que defender. Olha, eu não gosto de gente que está falando do outro amiguinho ali. Não concordo, não gosto. Chega numa tia e fala, chama a tia. Quebra a pessoa no meio na hora que você chama algum responsável. Olha, ele falou isso, eu não gostei. Agora, quando você bate, você está errado tanto quanto outra pessoa. Aí a tia não tem nem como te ajudar nisso. Miguelzinho. Então a tia vai colar na Bruna. Sabedoria no falar. A gente precisa ter sabedoria no falar. Na Bíblia fala, pode colar em você, Bruno. Pode colar em cima aqui, no peito, onde você preferir. Você vai ter bastante. Então, a gente precisa ter sabedoria no falar. Não é bonito quando a gente conversa? Você acabou de falar. Você acabou de falar de desrespeito, né? Uhum. Você falou assim, contra o peito do Gustavo. Ó, para de graça. Gustavo, tira o pé da cadeira. Presta atenção. Então, aqui a gente colocou sabedoria no falar. A gente tem que ter saber as palavras para falar com o outro. Tem que parar de ser muito nervoso, sem paciência. A gente precisa ter paciência com o próximo, amar o próximo. Como que eu vou? Ai, tia, mas eu amo meu irmão, mas vive brigando. Que irmão como se ama? Então, ó. Ah, tranquilo. Não, tô acabando de ensinar aqui não. Como que você tá dando que sim? Não pode não. José, lembra da história de José que eu já contei um monte de vezes? Foi vendido pelos irmãos, foi preso, injustiçado. Espera aí, ele não abriu a boca pra nada. E ele poderia. Quando depois de anos que os irmãos foram lá, 14 anos que ele era governador do Egito, estava 7 anos de fome na terra, ele poderia ter falado para os irmãos, vocês me venderam, vocês não gostavam de mim? Tchau, vai embora, passa fome. O que ele fez? Ele poderia ter feito o mesmo. Poderia ter falado para os irmãos nem reconheceram para ele sabia que era os irmãos, mas os irmãos não reconheceram. Mas mesmo assim, ele foi lá, trouxe os irmãos para a terra que ele morava, que era uma terra muito frutífera, deu alimento, acolheu os irmãos, acolheu o pai, perdoou os irmãos. Não pode ficar brigando com o irmão. José foi injustiçado, Jesus foi injustiçado. Jesus poderia ter falado, eu vou morrer para esse povo na cruz. Estão me batendo aqui com chicote, colocando uma coroa de espinho, eu vou ser martirizado numa cruz. Eu vou querer isso? Deus o livre. E Jesus não teve pecado nenhum. A gente precisa aprender a ser como Jesus. Quem briga muito, quem é muito nervoso e sem paciência, não está seguindo Jesus. Jesus é totalmente contrário disso. A tia não está falando que a gente não vai ter raiva. A Bíblia fala pra gente irar, mas não pecar. Eu vou ficar nervosa? Às vezes até a tia que fica nervosa com alguma criança que às vezes desrespeita, só que a tia não pode te bater, não pode te xingar, não pode faltar com respeito. A tia se acalma e depois conversa com a criança. A gente tem que ser assim. Ó, fulano, não gostei da forma que você falou. Você me bateu? Eu não gostei. Eu falei com o responsável lá. Resolve sim com quem tá do teu lado. Chama um amigo pra te ajudar, mas não pra juntar pra brigar. Pra se acalmar. É feio isso. E é muito bonito quando a gente tem sabedoria no falar.
Quando a gente senta com alguém que fala palavrão bonitão, que alguém só xinga. Deus não livre andar com quem só fala palavrão. Eu não tenho.